esse encontro marcante. Gostaria de convidá-los a vocês a abrir a Bíblia e também o seu livro aí, e o seu caderno, ou a página do livro de anotação, em Atos 16, verso 1 ao 5. Atos 16, verso 1 ao 5. Posso ler? Posso ler, irmãos? Gente, posso ou não posso? Vamos lá. Paulo foi primeiro para Derbe e depois para Listra, onde havia um jovem. O texto chama ele de jovem justamente pela sua pouca idade, mas muito responsável, ok? Havia um jovem chamado Timóteo. Sabemos que a palavra Timóteo vem do original, aquele que agrada a Deus. A mãe dele era uma judia convertida, tá vendo? Não basta vir da cidade, ser uma judia, mas ela se converteu e possivelmente, justamente nessa passagem. Essa passagem também tem muito relativismo sobre os feitos de Paulo, né? Além desse homem curado, além disso tudo também, aqueles mágicos que colocaram aqueles livros à mercê no fogo, sendo dizimado, aqueles livros, aquelas práticas errôneas, né? Então uma seção de pessoas se converteu nesse tempo. Então a mãe dele era uma judia convertida e o pai grego. No mesmo versículo é a temática da mensagem que eu quero colocar com vocês. Repete comigo: uma mãe crente e um pai ímpio. Quem tem um reflexo aqui? Assim mais ou menos, dentro da sua casa. Um é, outro não é. Quem tem um reflexo? Então é muito comum isso, né? Pode ser o pai crente, a mãe ímpia, mas a mãe era convertida, o texto apresenta ela não somente com a nacionalidade judaica ou judia, mas também convertida a Jesus Cristo. E o pai grego, o texto é pontual, dizendo que não há nenhuma variação de mudança no pai de Timóteo. O pai dele era grego. E uma vez que o pai dele era grego, não era convertido, o pai dele era cheio de religiões místicas. O pai dele era um daqueles que idolatrava a deusa Artemis, a maior entidade pagã dessa ilha de Éfeso, ok? Então o pai dele era grego. Aí no verso 2 diz assim, ó: os irmãos de Listra e Icônio o tinham em alta consideração, Timóteo, de modo que Paulo pediu que ele o acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse o quê? Circuncidado. A palavra judia convertida e para o homem judeu circuncidado é a mesma coisa. Mulher não faz a circuncisão, somente em homem. E qual o motivo que Paulo pediu que ele fosse circuncidado? Antes de partirem, pois, todos sabiam que o pai dele era grego. Independente da fé de Timóteo, independente da criação da sua mãe, da sua avó, e até mesmo de Paulo, você sabe que tem umas pessoas meio cri-cri, né? Meio questionadoras. Então, para não ter argumento, dizendo assim, ué, Paulo, esse aí é meio, né? A mãe é, mas o pai não é. Então, naquele momento, que é o tema da nossa mensagem, pode colocar, Marcão, por favor. O tema da nossa mensagem hoje é circuncisão. Repete comigo, circuncisão. O que é uma circuncisão na antiga aliança, no Antigo Testamento? Na antiga aliança, acabei de falar. O que é uma circuncisão no Antigo Testamento? Uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus. Lembra da pregação que eu fiz aqui sobre Deus querendo quase matar Moisés? Quando a esposa de Moisés, de costumes estranhos, cuxita, ela não queria deixar que Moisés circuncidasse os filhos dele. Deus falou, Moisés, se quiser seguir na caravana, você tem que fazer uma aliança comigo. E aí Moisés, a ponto da esposa dele chamar de Moisés de homem sanguinário. O que é a circuncisão? A pelezinha do pênis do homem, tá? É cortada para que ali se faça uma aliança com Deus. Acredito eu, colocação minha, tá legal? Não que seja uma assertiva, mas também não é uma heresia. Deus sempre trata muito com geracional, com aliança, com descendência. Então, da onde sai a descendência? Deus está dizendo assim, corta que eu quero fazer uma aliança com você e com a sua descendência. Entende? Acredito muito por essa questão. Até mesmo quando se faz um juramento no Antigo Testamento, o homem colocava a mão debaixo da coxa, ou seja, bem lá nas partes íntimas do homem, jurando pela descendência, ok? E a Bíblia toda nos nomeia isso, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A Bíblia sempre diz, você e sua casa. Então, a questão do homem é a descendência. Uma vez que a figura masculina era uma figura muito bem conhecida. O homem, ele representava toda a família dele. Então, o nosso tema de hoje é circuncisão. Eu quero entrar adentro ao livro e quero mais explorar isso aí. Por quê? Porque se trata de uma pregação, né? Para ler livro, a gente leria em célula ou em sala de aula. Então, pregação não dá para ficar lendo um livro todo.
Então quero abranger isso aí. Se não for desconfortável para você, eu falarei de outras passagens aqui dentro desse tema de circuncisão, ok? Em que seja uma noite maravilhosa para a gente. Alguém pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Marcos, volta ao versículo em que nós lemos, por favor. Deixa eu pôr aqui a minha Bíblia também. Atos 16, não é isso, amados? Atos 16, parei no versículo de número 3. Agora vamos ao 4, Marquinhos, por favor. Muito obrigado. Em toda a cidade, por onde passavam, instruiu os irmãos que seguissem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam no número a cada dia, ok? Então, o nosso tema de hoje aqui, ou a nossa conclusão em que a gente vai se tomar aqui, ela está totalmente baseada nessa colocação do pai de Timóteo, que é o que me interessa aqui. O pai dele era grego. Quando eu olho para o pai de Timóteo grego, eu vejo o que há por detrás de uma palavra grega, principalmente nos tempos que a gente está vivendo aqui. Então o que me interessa é ver uma capacidade tão exuberante de Timóteo, uma inteligência, uma obediência, um querer, uma paternidade de Paulo tão prestativa para a vida de Timóteo, em que o texto diz aquilo que há na nossa casa. Talvez você está aqui hoje querendo assim, pastor, eu quero ser um Timóteo, mas lá em casa ninguém presta. Qual é o problema aqui de Timóteo? Aquele que deveria dar apoio, aquele que deveria dar na mão, discipular, o pai, não fez. Pelo contrário, Timóteo, vai seguir Paulo aí? Vai seguir a fé da sua mãe? Tem que fazer um altar aqui para Deus Artemis. Os deuses Efésios aqui, vão te punir. Acredito que em toda casa comum hoje é isso. Cada um defende aquilo que crê. Então Timóteo, ele também teve e tem a dificuldade que todos nós tivemos e teremos. Qual é a dificuldade? Uma casa dividida, um pai alcoolizado, um pai que se divorcia da mãe, um pai que apenas coloca o nome na certidão de nascimento, um pai que apenas manda a pensão e quando manda a pensão. Timóteo também teve isso tudo, mas você vê as cartas de Timóteo, em nenhuma menção dele reclamando do pai dele, em nenhuma outra menção Paulo dizendo, eu sei da tua dor do teu pai, na verdade porque a carta é de Paulo para Timóteo, eu sei a dor do teu pai, não. Paulo não corrige, porque todas as cartas em que Paulo dá, era uma resposta que Timóteo estava pedindo. Em nenhum momento o Timóteo diz para ele assim, poxa Paulo, eu estou fazendo a obra aqui, poxa, mas eu estou magoado com meu pai. Não há isso, acurado. Ao ponto de Paulo ver tanta saúde em Timóteo, inclusive a paternidade, que ele chama ele de filho amado. Ele o adota como filho amado. E por que o que Paulo, de forma repetitiva, ele sempre se conduz a Timóteo como um filho amado? Sabendo que ele era ausente, tinha ausência de pai. Sabendo que o pai não assumiu a sua filiação, ou seja, e o cartório ele foi, dizer que é pai de Timóteo, ele fala, mas não conduz o menino ao caminho. Então Paulo ele sempre reforça, diz para ele assim, olha, você é meu filho amado, você é o meu filho na fé, você é aquele meu filho que eu não tive, né? Deus me deu você é um presente para a minha vida. E por que eu destaco isso aqui? Porque a palavra circuncisão faz de aliança. Eu acredito no sucesso de Timóteo pela aliança que ele faz com Paulo. A aliança que Timóteo faz com Paulo reflete todinho na mensagem soberana dele, no jeito que ele pastoreia a igreja. E hoje a gente vê uma geração ao contrário, com o mesmo problema que Timóteo teve, mas com ausência de paternidade, e ainda sendo pai. Tem pais ou filhos, né, que tem pais vivos ainda, que trata mal os seus filhos refletindo com o pai. Que não são bons pais, porque os pais que eles tiveram são maus. Eu vou dizer para você, não tem aliança com Deus. Porque a figura de Paulo representa muito Deus na vida de Timóteo. Muito Deus. Eu já falei para vocês e volto a repetir. Eu também não tive, sou órfão de pai. Com 16, 17 anos tive uma orfandade muito grande, ao ponto de nem almejar minha vida, né? Nem desejar viver. Vivia preso dentro de casa, não saía para nada. Meus irmãos eram de rua e eu dentro de casa, preso. Mas quando eu permiti conhecer Jesus, esse vazio foi preenchido. Quando Deus ele se retrata sobre a filiação, ele diz assim, diga às viúvas que eu sou marido dela, diga aos órfãos que eu sou pai dele. Eu me apeguei nessa palavra.
Porque imagine uma mulher que fica viúva, que um homem tem a figura de proteção para ela. Deus está dizendo assim, fala com ela que a ausência do marido, eu a protejo. E para o órfão, diga ao órfão que está na ausência do pai, ou que não tem um pai, que eu sou o pai deles também. Ele vai estender a lista dizendo que também é Deus e pai dos injustiçados. Olha só como é que Deus quer cobrir a nossa falta. Como é que Ele quer preencher aquilo que é vazio nosso por dentro. E nós precisamos permitir a isso. Você está num livro, você está numa carta de Timóteo. Você viu um menino pastoreando a igreja de Éfeso, uma igreja altamente problemática. Ele poderia ser mais um problema para pastorear o problema dos outros, mas não. A adoção dele, a circuncisão dele, a aliança dele, o curou ele de forma definitiva. Não há nenhum vestígio, nenhuma oscilação nessa orfandade. Ele assumiu literalmente, o Paulo assumiu a paternidade de Timóteo. Por isso que ele chama repetidas vezes, filho amado. Dá uma olhada, 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, verso 2 ao 7. 2 Timóteo 1, 2 ao 7. Escreva essa carta a Timóteo. Meu filho amado. Meu filho o quê? Por que, irmãos? No mundo de hoje fala assim, não, eu não sou teu pai não, teu pai é o outro lá. Mas o Paulo assumiu essa identidade espiritual com ele e não trouxe constrangimento nenhum para a casa dele. Não dá a entender que talvez nem o pai e a mãe dele estavam juntos. O texto não diz sobre relacionamentos, na verdade, só há essa colocação que o pai de Timóteo é grego, mais nada. Ou seja, se o texto não traz mais recomendação, o sinal que esse cara era um cara imprestável. Mas olha, de um pai imprestável, um filho que saiu. Porque quando quer, irmãos, você vai. Quando você parar de falar assim, porque minha casa, porque meus pais não fizeram. E esse é o problema da nossa geração. A gente esquece o que a gente tem capacidade de fazer e ficamos dando significância àquilo que não fizeram. O meu pai não pagou minha faculdade, mas você tem sangue para trabalhar. O meu pai não colocou o pão na mesa, mas você tem sangue para colocar, para se dobrar, trabalhar e fazer e acontecer. Então a gente hoje está procurando consultórios, desde psicólogos a psiquiatras, porque a gente não quer se curar daquilo que a nossa casa não fez, mas estamos ainda deixando de mão aquilo que Deus já fez. Eu sei, irmãos, para você que tem uma referência de pai e de mãe, isso é maravilhoso. Nossa, é ou não é, pessoal? Quem tem uma referência de pai e de mãe, mas nós sofremos e estamos num mundo, irmãos, que nossos pais brigaram, sem perguntar a gente qual era a nossa opinião, se separaram, foram embora, não perguntaram, e aí a vida acabou para mim? Não. Vai construir a sua família e fazer diferente. Vai dar o amor que teu pai não te deu. Não julga o seu pai, não julga a sua mãe, se um dia eles te abandonaram, deram para uma tia criar, para uma avó criar. Deixa quando você tiver a cabeça de adulto, tiver um filho, um marido, você vai ver a dificuldade que é montar uma família. Aí você pode julgar. Agora, se você cometer os mesmos erros que o seu pai fez, aí, meu irmão, perdeu totalmente a credibilidade de falar alguma coisa. E você não tem condição nenhuma também de julgar os seus pais. Eles são seus pais, sua mãe. A Bíblia, quando fala de pai e mãe, manda você honrar. Honra o teu pai e tua mãe. Não pergunta se algum adjetivo deles é cabível, que você entende de bom ou de errado. Não. A Bíblia manda honrar. Se tua mãe fosse uma prostituta de esquina, se tua mãe fosse uma pessoa que vivia em botequim, a Bíblia manda você honrar ela. A Bíblia não pede nenhuma descrição. Não é que seu pai presta ou não presta. Não, a Bíblia manda você fazer o papel de filho. Porque quem tem promessa na honra é você, irmãos. É você. Olha o que esse texto diz. Escreva essa carta a Timóteo, meu filho amado, que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, dê graça e misericórdia e paz. Vamos lá. Verso 3. Dou graça por você ao Deus que sirvo com consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. O meu pai não me ensina o evangelho, meu pai não ora por mim. O Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, você não é órfão. Aí você que está aqui, você tem um líder de célula, você tem um pastor, tem um supervisor, tudo está orando por você, mas você não faz menção da nossa oração, da nossa devoção, do nosso discipulado. Você mesmo com 2 anos de igreja, 3 anos de igreja, você ainda fala assim, meu pai não me ajuda. Olha só, Timóteo não coloca em queixa a ausência que ele tem do pai. Na verdade, ele faz reflexão que ele está vivendo novo, ele não mexe mais no passado.
Não tem como se consertar o passado, mas ele fala assim, mas eu posso modificar o meu presente. E olha o que ele diz, Paulo dizendo para ele, faço menção de você, ou seja, sou o teu intercessor. E que hora, irmãos? Noite e dia. Repete comigo, noite e dia. Noite e dia tem alguém orando por você. Os pastores, aquela rotina de oração está funcionando ainda? Tá? Das celas. Quem orou hoje? Quem orou hoje na cela? Olha só. Quando vocês param para orar, essa semana eu vi, segunda-feira, se eu não estou enganado, estava com alguém no estacionamento. Ele estava comigo, a gente estava tratando um assunto, e ele tinha uma responsabilidade de orar 9 da noite. Ele colocou, poxa, eu estou aqui com um pastor e tal, e alguém cobriu ele lá. Eu vi a galera do estacionamento com uma escala de oração. A galera do estacionamento, vira e mexe, eu olho no grupo assim, pessoal, jejum entregue. Estacionamento, não está no altar, não está na intercessão, tomando conta de carro, recepcionando as vidas, orando e jejuando pela sua vida, igreja. Aí você abre o bocão e fala, eu estou fraco, está fraco porque você não enxerga os pais espirituais que Deus tem colocado nesse lugar. Por que Timóteo não arredava o pé? Por que Timóteo não era fraco? Por que ele não se enfraquecia? Porque tinha alguém orando por ele de dia e de noite. O que me cabe pensar aqui? Você está descoberto porque você quer. Porque existe uma igreja orando. Existe uma igreja jejuando por todos. Quando eu tiro o meu tempo da minha oração, eu coloco todos, ministérios, pessoas. E aí Deus me dá pessoas à cabeça que precisa. Já falei para vocês, abri aqui, que algumas pessoas Deus mandava eu ligar e ligava na hora exata, certa, assertiva ali. Então tem alguém te cobrindo aqui. Você precisa estar debaixo desse manto, dessa proteção, irmãos. Tem alguém, a Bíblia diz que quando os israelitas lutaram lá num vale embaixo, a mão de Moisés estava erguida. Mas Moisés cansa, vinha Arão e Ur, estendia a mão dele, colocava uma pedra embaixo, um calço, para que ele ficava com as mãos estendidas. Irmãos, tem mãos estendendo sobre a sua vida. Tem mãos estendidas sobre a sua casa. Não é só dos pastores não, a igreja toda está em oração. Você imagina só que o tamanho da nossa igreja, a quantidade de pessoas que a gente tem, é quase compatível de você estar 24 horas debaixo de oração, porque quando uma acaba, entra outro, entra outro, entra outro, entra outro. Aí um está orando, aí o outro está discipulando alguém, outro está tomando café com alguém, visitando alguém. Então está uma diversificação de oração gigantesca. Ontem estou vendo a mãezinha do Eloy aqui. Ontem foi pedido oração por ela. Ontem Donto já está aqui. Tem uma igreja que ora. Nós precisamos estar debaixo desse nível de intercessão, de oração, irmãos. Seja um filho na fé, irmãos. Ore por alguém, mas também esteja coberto dessa oração, irmãos. Então Paulo, ele cobre Timóteo de convicção e de certeza. Timóteo, pode fazer a obra, pode ir na frente que eu estou te guardando. Dia e noite eu faço súplica ao Senhor pela sua vida. Uau! Coisa que o pai não faz e o estranho faz. Coisa que o pai não fez, um pai espiritual faz. Dá para ficar culpando o pai se Deus me deu um novo? Deus colocou alguém para guardar a minha vida? Tira essa melancolia do cotovelo, essa dor de cotovelo, essa ausência de paternidade. Entre agora na visão discipulada e seja você uma bênção. Olha o que ele vai dizer, dia e noite ele faz menção por Timóteo. Continua aí, meu amado irmão, por favor. De noite ele faz menção no verso 4. Quero muito revê-lo. Olha só como é que Paulo trata ele. Quero muito revê-lo novamente. Ou seja, pois me lembro das suas lágrimas. Lágrima de quem? De Timóteo. Imagine Paulo e Timóteo. O encontro de um pai e de um filho. Quem já viu aqueles encontros emotivos de um pai? Esse dia eu vi um pai com muita idade, um filho fazendo um vídeo que morava em outro país, mas o filho estava atrás. E ligou por pai, chamada de vídeo atrás do pai. Mas como é um senhor de algumas idades, né? O pai não sabe. Ué, ele está falando comigo, está aparecendo aqui também. E o filho estava atrás. Já viram essa cena? Já. Quando o filho vem no cangote do pai e fala com ele ainda não acredita. Como assim? Está aqui duplicado, né? Aquele encontro emotivo. É isso que Paulo está colocando. Qual o nome desse encontro que eu digo aqui? Afeto. Não era assim que Deus vê a gente? Não é assim? Eu vim para o que eram os meus não me receberam, mas todos que me receberam deram o poder de ser chamado filhos de Deus.
Você não se sente assim tratado por Deus também, não? Quando você se encontra com Deus em oração, quando você vem na casa de Deus, não dá para rolar essas lágrimas. Você acha que você chora no louvor à toa? Você chora por quê? Porque o Pai, através da pessoa do Espírito Santo, está aí no teu encontro no coração. Ou você não entende que a pregação já começa antes de eu subir aqui? Você não vê o que essa menina disse? Deus estava visitando um coração de pessoas aqui. É justamente esse encontro entre um pai e um filho. Quando você levanta a mão recebendo uma palavra, você está acenando ao teu pai. Quando você diz um glória, você está concordando com seu pai. Você está aqui, você está nesse encontro emotivo. Sinta-se agora um Timóteo sendo abraçado pelo pai. Só 10 pessoas, o número é muito pouco, né? Sinta-se agora que você está nesse encontro emotivo. O pai te abraçando através da pessoa do Espírito Santo agora. Não importa qual lugar da igreja que você esteja, ele é acessível a todos nós nessa noite. Quero muito revê-lo, pois lembro da suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. É tão gostoso, né? É demais para um discipulador, para um pai, para alguém que lidera, reencontrar a pessoa e se encher de alegria. Que momento é esse? Momento em que coloca a conversa em dia, tem assunto. Não é só problema, é assunto. E aí, como é que você está? Estou bem, como é que está a sua fé? Nossa, Deus está sendo generoso comigo. É tão gostoso quando tem assunto, quando o assunto é gostoso, é envolvente, e quando o assunto ele é compatível com as duas partes, né? E ele se encontra. Então Paulo traz isso no verso número 5 ainda, meu filho, por favor. Ele diz assim: lembro de sua fé sincera. Olha como é que Paulo enaltece Timóteo. Lembro da sua fé, ao contrário de alguém sincero, alguém o quê? Fingido. Então por que Paulo chama Timóteo de filho? Porque filho é sincero. Filho, ainda que ele tente mentir, ele não consegue, porque o pai tem acesso. Então ele fala: você é muito sincero, muito verdadeiro. Não significa ausência de problemas, tá? Mas a verdade é que Timóteo abre o coração para Paulo. Então eu lembro da sua fé sincera, como era a sua avó, Lloyd, e sua mãe Eunice. E sei que em você continua a fé firme. A mesma fé da avó, da mãe, está firme, latente. Mesmo distante, conectado. Porque o problema é o seguinte: não é se o teu líder não visita, não é se o teu pastor não visita. A gente não consegue estar com vocês 24 horas. Todo mundo tem vida, irmãos. Todo mundo leva filho no colégio, todo mundo sai para resolver as coisas, todo mundo faz exame, todo mundo está envolvido em muitas coisas. Mas a conexão que Paulo mostra não é aquela conexão de bajulação que tem que estar presente, não. Ele fala assim: estamos ligados, um só Deus, uma só fé e um só batismo. Porque amigos de verdade não é aquele que se vê todo dia, mas como se visse, era como se fosse todo dia, né? Porque tem pessoas que falam assim: não, eu tenho que te ver todo dia. Cara, isso é uma prisão. Vai, viaja, mas não perde a identidade. Faz igual quando a Bíblia relata assim: o pardal encontrou casa. O que a Bíblia diz? O pardal ele voou. Ele voou para muitos lugares, mas ele não perdeu o endereço do ninho. Então você que é filho, viaja, curte, prospera, faz faculdade, trabalha, usufrui de tudo, mas nunca perca o endereço do teu altar. Nunca perca a referência de onde você saiu. Se Deus um dia prosperar muito a sua vida, muito, muito mesmo, nunca esqueça que um dia você conheceu talvez a tua esposa sem ter nada. Um dia você chegou na casa de Deus, era um falido com nome sujo. Lembre-se de tudo que Deus fez na sua vida. Não deixe que aquilo que for acrescentado em você tire o lugar da onde você começou a caminhada na fé. Então Paulo coloca essa mesma assertiva. Lembra da sua fé sincera. Timóteo, a gente está distante um do outro, mas o mesmo Espírito nos une em oração. Sabe aquele pressentimento de mãe, já que estou falando de paternidade, então a maternidade também é inclusa. Aquele sentimento de mãe, que ela sente alguma coisa no coração, ela liga para você e fala: meu filho, você está bem? Tem até pessoas que têm essa compatibilidade, como Davi e Jonas, assim, um cobriu o outro em oração. Você tem esse sentimento assim, essa colocação assim? Se alguém não está bem, você também não está? Comigo já começou a acontecer isso. Quando a minha esposa começa a dar aquelas né? Ela tem umas enxaquecas, com dor de cabeça, eu fico igual a ela. É uma coisa assim que quando você vai passando um tempo junto com a pessoa, você vai tendo um sentimento de alma com ela, sabe? Eu não estou sendo espírita aqui não, pelo amor de Deus, né? Mas é um propósito que a Bíblia chama de uma carne só. Então você se misturou, você passa tanto tempo com a pessoa que aquilo que ela sente, você sente. Tá entendendo? Às vezes
Você pensa a mesma coisa, porque é o tempo de convivência. É um elo formado no espírito. Quando a Bíblia diz que Jonas amou Davi, não é homossexualidade ali, é lealdade de um homem para o outro. Um homem para o outro pode ser leal, pode ter amizade, irmãos. Então uma amizade tão sincera é o que Paulo está tratando para a gente, ainda mais na parte de paternidade. Lembra da tua fé sincera, a tua fé é idêntica da tua avó e da tua mãe, você não mudou, você é mesmo. Estou com saudade de você, hashtag meu filho amado. Está comigo aí? O último versículo, por favor, esse aí. Até o 7, desculpa, vamos lá. Vamos lá. Por isso quero lembrá-lo. Pai também exorta. Isso aqui é uma exortação, tá, gente? No mesmo texto ele diz que ama, é amor, é mel, é açúcar, é calda de chocolate. No mesmo texto depois ele fala, vou botar um salzinho aí, tá muito doce esse negócio entre a gente aí. Aí ele bota assim, não esquece não, tá? Você é muito bom, mas eu quero lembrar de você avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos em você. Ou seja, ele diz assim, não vou aí de novo até você para lembrar daquilo que você já sabe não, Timóteo. Já te dei toda a planta, você já sabe como orar, já sabe como jejuar, já sabe como buscar. Por favor, não crie uma dependência paulina. Seja você um Timóteo. Não, porque eu não sei viver sem meu líder. Você não tem que saber viver sem Jesus. Esse negócio de Paulo ora por mim, ora você, irmão. Paulo já está orando. Paulo jejua por mim, jejua você, irmãos. Então Paulo agora ele não vai, mas ele fala, não estou aí, mas eu já fiz o que tinha que ser feito, entendeu? Já foi instruído, irmãos. Já foi avisado de sua paternidade. Agora, por favor, assuma ela. Levanta a tua cabeça, irmão. A maioria das pessoas, eu estou com uma tese que não dá para ficar respondendo questionamentos. Tem que parar. Porque acaba dando um ruim, você atinge muita gente. Responder dúvida é uma coisa, questionamento é outra. Porque a pessoa que está questionando, ela não concorda com o que você está falando. Então é um questionamento, não tem que se desgastar com isso. Porque você é um homem emocional também, você tem as mesmas crises que todo mundo. Responder dúvida é o seguinte, a pessoa não sabe, eu posso trazer uma clareza para ela, um ponto de vista do que eu estou passando. Agora um questionamento, tem alguém que fala assim, eu não entendi isso. Agora, o porquê disso é diferente. É muito diferente. Então, irmãos, está aqui um conselho. Cuidado para vocês não se envolverem em questionamentos. Vão ficar presos emocionalmente ali. Tá legal? Tá comigo aí, não? Devia estar com quem? Tá certo. Então, por isso quero lembrar, Timóteo, você vai avivar. Paulo manda quem se avivar? Timóteo. Não, meu Paulo, vem aqui porque estou muito mal hoje. Vou não. Lê essa carta aí. Vou não. Lê esse livro aí. Tu fez o que eu mandei? Não. Está morto por causa disso. Não falei para você levantar e jejuar? Para você levantar e buscar? Coordenadas tem. Sobre tudo. Sobre casamento, sobre trabalho, sobre tudo. Agora, fazer o que a gente fala é o que é diferente. Aí Paulo agora está dando uma instrução. Lembra o quê? Lembra quando eu pus as minhas mãos. Paulo está falando de quê? De ministério, que é a questão de Timóteo aqui, ministério. Lembra do ministério que eu te ordenei e te dei todo o caminho. Então, lembra dos conselhos que eu te dei sobre o seu casamento? Meu casamento não está bom até hoje, mas aquilo que o seu pastor, o seu líder falou, você fez? Não. Como é que vai melhorar? O que adianta fazer um gabinete, pedir ajuda à liderança, se tudo que é falado não se faz? Aí Paulo vai dizer, lembra, cara. Então, irmãos, qual é a questão nossa aqui? Lembra de tudo que já foi te ensinado. Vocês são altamente ferramentados. Sobretudo, aqui vocês têm instrução de criação de filhos, de educação religiosa. Aqui vocês têm instrução de pai, de mãe. Instrução financeira vocês têm aqui. Educativa. Uma página aqui trata sobre alimentação. Um monte de crente obeso tendo diabetes precoce, pressão alta. Por quê? Porque vive uma vida desregrada. Na condição de pastor, tenho falado para vocês, cuidado com esses alimentos exagerados de célula. Crente se reúne, a primeira conversa não é oração, é comida. O que vai ter de comida? Porco! Só vive disso. Entra uma princesa aqui, em 2 meses já está um botijão. Só vive de comida, aí morre precoce cedo. Aí pastor, ora pela minha vida, a minha pressão está alterada, só vive a bar de hambúrguer de pizza, não janta, não faz mais nada, não tem a prática de exercício, não faz mais nada. Se reúne para fazer exercício com a célula, em vez de ficar se reunindo para comer, pô. Fala, célula, a gente está no jejum de Daniel. Faz.
a célula de legume, de fruta, poxa. Aí fica todo mundo gorduroso. Pô, não dá, irmãos. Aí você vai entender uma diabetes precoce, por causa de quê? Uma má alimentação. A instrução está saindo do altar. Na página do livro existe uma instrução sobre isso. Cuide de ti mesmo. Antes de ganhar o mundo inteiro, irmão, ganhe você. Você tem que ter saúde, tem que ter longevidade de vida, irmãos. Longevidade. E a gente tem uma cultura aberta para tudo, irmãos. Então não falta instrução. O que eu diria aqui? Lembra do que já foi falado. Pratique essas coisas. Alguém pode dar um glória a Deus aí, por favor? Versos número 7, por favor. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim o que nos dá poder, amor e autocontrole. Quem tem o Espírito Santo? Então cadê essas coisas? Qual é o espírito que está em nós? De carniça, de comilão, zombaria? Que espírito está em nós, irmãos? Porque o Espírito Santo é esse que nos dá poder, amor e autocontrole. Quantas recomendações? Então Paulo elogia, mas também exorta. Por que Paulo elogia e exorta? Porque ele é pai, e pai corrige o filho que ama. A gente está nos dias muito precários, difícil de pastorear, difícil de ser pai hoje. Porque o filho com 1 mês, ele sai da barriga da mãe, um dia, né? 1 hora, 1 minuto sai da barriga da mãe. Se você der um tapinha para ele chorar e falar, por que está me batendo, pai? Né? Então, tá muito. A gente não pode falar. Quer ver essas coisas que eu falei de dúvida e questionamento? Os nossos filhos hoje, com um ato tão precoce, nossos filhos com 6, 7 anos aprenderam a falar, já estão questionando a gente. Eu vi um vídeo esses dias de alguém daqui, a filha dizendo, não quero fazer para a mãe. Irmãos, a gente tinha um cinto, a gente tinha um chinelo havaiana, e a gente tinha vara de goiaba, né? É ou não é? Não tinha ninguém com depressão na nossa idade, não. Tinha? Alguém era deprimido aqui, meu irmão? Dos anos 90, 80? Alguém era deprimido dos anos 80, não? Não tinha não. Não tinha criança com ansiedade, TDAH? Tinha nada. Tinha nada. A galera está tudo doente hoje. Por que a galera está doente hoje? A gente se perdeu, irmãos. O filho chora, a mãe dá um telefone. Na época a gente chorava, apanhava 2 vezes. Apanhava porque errou, apanhava porque está chorando. Então não tinha escape. Tinha escape. Deve ter mãe aqui. Para o filho ficar quietinho, deve estar jogando videogame na igreja. Deve estar agora, nesse exato momento que eu estou falando. Se a mãe tem criança pequena, deve estar quietinha porque está jogando videogame. Errado. Ajudando, mas está atrapalhando. Ajudando porque a gente consegue fazer o culto, mas está se auto-atrapalhando. No lugar de vida está gerando morte. Eu não sei, irmãos, se essa marca da besta não é isso que a gente vive levando na mão e na testa aqui, essa porcaria de celular. Mas acho que tem muita coisa a ver, porque a galera está se perdendo todinha. Vem de casa, ninguém se cruza mais por causa do celular. Ninguém fala mais por causa do celular. É tanta informação que a gente tem que dar. Se você tiver uma rede social, tem que responder. Todo mundo está te fazendo pergunta. Se você entrar num grupo, tem que responder na hora. E por aí vai. E você não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem afazeres. Agora a tia Aline está com uma vida de blogueira. Agora está ferrada. Você imagina quantos cestos irão ficar sem passar. Quantas comidas irão queimar o arroz ou algo pior não aconteça. Ou talvez ela crie motivo, né, para ser blogueira fazendo as coisas, né? Tá comigo ou não tá? Então, irmãos, quem é filho na fé, não se chateia com uma exortação do pai. Eu não sei se você lê isso de forma romântica. Lembra, em outras palavras, está dizendo assim, não vou aí não, mas eu já te instruí tudo, agora faz você. Mas é carinhoso, mas é autêntico. Não fica mela. Timóteo, por favor, Timóteo, vamos embora. E essa geração que a gente vê hoje, diz que é filho, diz que está contigo. Pastor, você é uma bênção. Até que te beneficie, né, irmão? A igreja é uma bênção, até que ela fale o que você quer, né? Porque no momento que a gente falar o que você não quer, no momento que a gente falar, fulano, fica no banco um pouquinho, fulano, você não está bem, tem dois cultos que eu não te vejo. Começa a mudar tudo, entendeu?
do céu ao inferno vai rápido, irmãos. Vai rápido. Meu espírito não me deixa enganar. O Espírito Santo que habita em mim, comunicando com o Espírito de Deus. Eu tenho para mim que algumas pessoas, ultimamente saiu agora, porque eu andei cobrando todos aqueles que fazem a obra e liderança a questão de dízimo. Então, para alguém não ser investigado, eu não consigo me enganar nisso, não é possível. Alguém para não ser investigado, vou sair antes. Olha o nível que a gente tem. Quanta infantilidade na obra de Deus. E essa galera quer ir para o céu. Quer ir para o céu. É esse nível que a gente vê. Você está comigo aí, não? Em João capítulo 5, eu falei para vocês que fazer algumas analogias que não faz parte do livro, mas depois eu volto para cá. Posso dar uma volta? João capítulo 5, verso 5, por favor. Esse texto diz para a gente de um homem paralítico no tanque de Betesda. Veja bem, um dos homens ali estava doente, havia quantos anos? 38 anos. Gente, dá atenção aqui, não perde não. 38 anos, vamos lá, vai. Quando Jesus viu, soube que estava enfermo, por tanto tempo, perguntou: você gostaria de ser curado? Óbvio, né? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Quando as águas se agitam, alguém sempre chega antes de mim. Bom, esse texto, se você tem uma Bíblia, ele faz analogia. Alguns títulos é descrito nele. Quer ver uma coisa? Abre o Evangelho de João na sua própria Bíblia, que você vai ver um cabeçalho lá em cima. E nesse cabeçalho está escrito assim, ó, um homem curado no sábado. Mas ele vai dizer que nesse lugar havia muitas pessoas enfermas, paralíticas e mancas. No verso 3, por favor. Verso 3. Olha lá. Havia ali pessoas cegas, mancas e paralíticas. Qual a colocação desse homem por estar numa maca? Certamente não havia uma cadeira de roda, algo tão tecnológico igual a gente não tem, né? Então esse homem ele tinha deficiência nas suas pernas, ok? Então ele sofria de uma paralisia. Só que paralítico anda. Paralítico sempre é levado de um lugar para o outro com a ajuda de alguém. Alguém aqui, desculpa a colocação assim, mas já pegou uma pessoa do quarto, um familiar seu, operado, pós-operado, ou alguém que depende de ajuda de alguém para se banhar? Essa pessoa consegue ir no banheiro sozinha ou com o seu auxílio? Várias pessoas levantando a mão. Com auxílio, né? Então, peraí. Não há residência nesse lugar. Quem vai a Israel vai ver lá. Não há uma possibilidade de ele morar ali ao lado. Certamente, ele era conduzido para lá, ou se ele morava ao redor, uma margem de alguma marquise, alguma coisa bem parecida. Mas, para ele chegar nesse lugar, alguém levou ele. Alguém levou ele. E a gente vive numa cultura em que há 38 anos atrás alguém fez alguma coisa para você. Um mês atrás alguém te ajudou em alguma coisa. Um dia atrás alguém te ajudou em alguma coisa, ao ponto de, se você for conversar com alguém agora, você vai dizer assim: ninguém me ajuda. Eu quero perguntar à igreja: você já recebeu ajuda de alguém? Levante sua mão, por favor. O mínimo que for. Entenda que as pessoas são limitadas para ajudar. Elas também têm a responsabilidade e os compromissos dela também. Mas se ela lhe ajudou em alguma coisa, acredite, ela se abdicou de um tempo dela, de um recurso dela, de alguma coisa para lhe ajudar em alguma coisa. Então, irmãos, o que a gente vive é com uma geração ingrata. Uma geração muito insatisfeita. Ao ponto de dizer na cara de Jesus: ninguém nunca fez nada por mim. Ah, é, né? Tu veio para cá andando, né? Eu quero que você lembre em que, para chegar nesse lugar, cadeias estavam presas na sua vida, corrente te amarrava. Alguém foi na sua casa te buscar, alguém lhe mandou mensagem, alguém pagou um Uber para você, alguém te visitou, alguém foi na sua casa, você na casa dele. Houve alguma movimentação de águas antes de você chegar até esse poço. Nunca diga na sua vida com ingratidão: ninguém fez nada por mim agora. Mas já fizeram. Alguém já foi bênção na sua vida algum dia. Alguém já te atendeu em alguma hora. Não adianta falar: eu estou aqui há 38 anos, ninguém nunca me visitou. Você não foi para lá andando, você é paralítico, pô. Então alguém de forma carinhosa se desprendeu de um tempo da sua vida
para pegar você na maca, porque Jesus vai mandar ele pegar a maca e levantar e andar. Alguém pegou, e não foi uma pessoa só, foram 4, é maca, ou 2. Alguém pegou, em parceria com alguém, na maca, numa alça da maca, e levou você até ali. E a gente precisa reconhecer os limites das pessoas. Porque tem muita gente morrendo achando que as pessoas têm que cuidar de você igual a babá espiritual. As pessoas têm vida. As pessoas têm que lutar. Tem recursos próprios, tem trabalho. Se alguém já pegou na tua maca algum dia, seja grata por esse tempo. Por essa distância. Ali é o limite dela. Não sei se você conhece a parábola do bom samaritano, que ele desce a ribanceira. Esse homem saiu de Jerusalém, do lugar da adoração, para Jericó. Tudo bem, a culpa foi dele, porque ele quis pegar um atalho. Esse é o contexto bíblico. Ele quis pegar um atalho. Na verdade, ele era para ter entrado no caminho, porque Jesus falou, eu sou o caminho. E ele pegou um atalho. O atalho, o texto diz que ali passava ladrões e salteadores. Era um lugar estratégico para que pudesse ter todo tipo de assalto. Então ele correu o risco. Mas o texto diz que passou um sacerdote e um levita. Esse sacerdote levita, comento eu aqui, poderia ter ajudado ele lá no templo, em algum lugar. Mas existem lugares que as pessoas se envolvem que não é mais a gente. E essa parábola do bom samaritano faz uma analogia de Jesus. Existem lugares que as pessoas, por exemplo, você se enfia em dívida, depois você quer colocar a dívida no nosso nome, na nossa instituição, não vai funcionar. A gente não vai resolver um problema criando outro. Você se enfiou em dívida. Aí o irmão que te conhece, só porque o irmão tem que fazer um empréstimo no nome dele para cobrir o seu, você vai resolver um problema criando outro. Não. Existem coisas que foi você que decidiu caminhar. Existem lugares obscuros que por falta de vigilância sua, você decidiu entrar. Meu irmão, só quem pode tirar você de lá é Ele. E a Bíblia diz que de repente veio um bom samaritano. E ele pegou você, curou suas feridas, graças a Deus que Ele existe. Colocou você sobre o seu cavalo, levou você para a estalagem mais próxima, entoou azeite na sua ferida, lavou suas feridas com vinho e disse ao dono daquela estalagem, cuida dele. Quem te coloca no lugar seguro, segundo o salmista, é Ele. Ele me tirou de um lamaçal de pecado. Aspas. Por que você vai sair da igreja? Ah, porque o fulano não me ajudou. Ele não tinha essa patente. Tem coisas que só Deus faz. E eu te provo biblicamente, por favor. Evangelho de São João, capítulo 11, verso 37 ao 39. Veja bem. Outros, porém, disseram, este homem curou o cego e não poderia ter impedido que Lázaro morresse. Vai lá. Jesus sentiu. Oh, meu filho, você abriu, certo? 37 ou 39. Muito obrigado. Você está certíssimo. Parabéns. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando uma entrada. E o que ele vai dizer no verso 39? Presta atenção. Rolem a pedra para o lado. Tem coisas que a gente que vai fazer. Fala para o irmão do seu lado, o teu milagre está depois que a pedra rolar. Quem acredita que Deus age com princípio? Então, olha só. Quando Elias chegou na casa da viúva e falou, o que você tem? Tem gente falando, não tenho nada, mas tem alguma coisa. Até o menino tinha 5 pães e 2 peixes, como é que você não tem nada? Tem alguma coisa. Você entenda que um milagre em que a gente não consegue está participativo quando a gente faz o nosso papel. Por exemplo, talvez você está na internet hoje, está no maior breu da sua vida, está olhando um culto online, está num lugar que não consegue sair, mas não veio tirar a pedra, mas quer que a gente vá visitar, quer uma ajuda financeira, quer uma ajuda no casamento. Irmãos, daqui a pouco a gente tem um grito de alma, vem para o altar resolver tuas crises. Ah, não sei se eu vou, não sei se é a minha hora. Quer que Lázaro sai? Tira a pedra. Eu preciso me mover.
Deus vai fazer algo, meu irmão, depois que eu der o start. E essa coisa de mimimi, lembra que eu estou tratando o capítulo de Timóteo, que tem muita gente dizendo assim, ninguém faz nada por mim, meu pai é grego, ninguém me ajuda na minha casa. Aí Deus está dizendo assim, enquanto você ficar se apoiando no que não fizeram, eu não consigo fazer o que eu quero. Então a gente precisa se curar. Existe uma área da minha vida morta, existe uma área da minha vida morta chamada Lázaro. Qual é a área que está morta na sua vida? Profissional, sentimental, espiritual, material, sei lá. Qual a área hoje que está com cheiro de defunto? Tem uma pedra que você consegue tirar. Tem alguma coisa que você consegue se desprender. Então ele está dizendo, rolem a pedra, ordenou, é uma ordem. Senhor, mas de que adianta fazer isso? Já cheira mal, está endividado, está pegado financeiro. Aí o fulano fala, fulano, vem para cá fazer uma diária de R$50. R$50 não paga minha dívida. Bobo, vai estar ativo. As pessoas precisam, lembra do capítulo? Permita ser visto. Capítulo 1, você vai estar ativo. É uma porta que abre outra, irmãos. Você está envolvido ali, trabalhando com cinquentão, mas você está com conexão com pessoas. O que fez Davi se tornar um rei? Oportunidade de levar 5 pães e peixe para os irmãos. Leite para os irmãos. Fez dele um rei de Israel, livre de impostos. Casou com a filha de um rei. Por quê? Uma oportunidade de um dia ser Uber. O pai ligou para o iFood e falou, iFood, Davi chegou, pai, está aqui a encomenda, vamos lá. Foi lá e levou na guerra. Era encomenda? Não. Era oportunidade embrulhada de dificuldade. Existem algumas oportunidades na sua vida que são embrulhadas, que não, aparentemente não resolvem a sua vida pelo tamanho do pacote, pela quantidade financeira que vai ser. Mas nessa oportunidade Deus está esperando o quê? A sua obediência. Talvez não resolva a sua vida, não pague a sua conta, mas você está ativo, você está obediente, está desprendido. Não, eu só vou aceitar o trabalho se pagar o salário que eu mereço. Enquanto você ficar aí, vai passar mês, vai passar semestre, vai passar ano, vai passar 2 anos, não vai adiantar de nada. Mas se você se redimir, pegar o seu currículo e falar, Deus, eu vou ser humilde, porque a tua palavra me diz, quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. E se é essa porta que o Senhor abriu, eu vou entrar por ela. Alguém reage nessa noite aí, meu irmão? Rolear? Olha, pega, irmão. Resta com Deus. Qual a vergonha de você ter uma profissão e pegar e você ir para o varejo, vender alguma coisa, botar a cara para bater? Tudo é um exercício, irmãos. Para pegar um peso de 30, tem que começar com de 5, irmãos. Quem é fiel num pouco? Você sabe que a parábola dos talentos, para um ele deu 1, 2 e 5? Você sabe que aquele que não administrou 1, que aparentemente é pouco, por que ele deu um discurso dizendo assim, não, eu tive medo. Não teve medo, na verdade, acredito que ele olhou porque deu 2 e deu 5 e falou assim, Deus confiou mais nele do que em mim. E o texto diz em Mateus 13 que ele enterra a semente. E quando chega o dia do juízo da cobrança, ele fala, o que você fez? Eu enterrei. Ele pega aquela oportunidade que o texto diz no final que ele deu segundo a capacidade de cada um. Então não fica olhando para quem já está grande, para quem já faz muito. Cresça você, irmãos. E essa geração de hoje, mais uma vez vou bater no telefone de rede social, que vê um MC que não sabe nem falar o seu nome completo, que não sabe nem assinar, milionário, desfilando com Ferrari, que é a mesma coisa. A Bíblia manda a gente trabalhar com as mãos, irmãos. Trabalhar com as mãos. Trabalho digno. Rola a pedra. Só rola a pedra. E além de rolar a pedra, grave no seu coração hoje. 38 anos. Estou aqui e ninguém me ajuda. Como ninguém ajuda? Alguém te levou até aí. Você não veio aqui sozinho. Você não vive sozinho. Você depende de pessoas. Edno,
Você depende de pessoas. Pessoas são importantes na sua vida. A semana recebi uma mensagem, uma pessoa dizendo: pô, falei, cara, você não me responde, me ajuda, o que está acontecendo? Eu estou numa depressão profunda. Eu falei, pô, e você disse que é brother? Você disse que é brother? Não, porque esse momento eu quero ficar sozinho. Irmão, alguém precisa rolar a pedra para você, irmãos. Alguém precisa rolar. O grito de alma precisa ser dado. Não adianta, irmãos. Você é bom sozinho, mas acompanhado é melhor ainda. Então Jesus pede para rolar a pedra. Por que ele pede para rolar a pedra? Porque ele precisa fazer um milagre. Eu não sei qual área da sua vida que precisa ser movida dessa intensidade hoje, mas é o que o Senhor quer da gente. Veja bem, Atos Apóstolos capítulo 3, verso 1 ao 7. Atos Apóstolos 3, verso 1 ao 7, terminando. Atos Apóstolos 3, verso 1 ao 7. 3. Terminando meia hora depois. Cauã, vem para cá, tem cadeira aqui. Senta aqui. Se você não está na intercessão, senta aqui, irmãos. A irmã do telefone, está na Bíblia? Show. Vamos lá. Então depois, 3. Certo dia, 3, 1 ao 7. Certo dia, por volta das 3 da tarde, João e Pedro foram ao templo para orar. Muito bem. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado na porta chamada Formosa para pedir esmola a quem entrasse no templo. Melhor ler aqui. Quando ele viu que Pedro e João iam, ao entrar, pediu-lhe dinheiro, como era costumeiro com todos os demais. Isso era uma rotina dele. Pedro e João se voltaram para ele e disse para ele: olhe para nós. Disse Pedro. O homem fixou os olhos nele. Uau, livro de Timóteo. Esperando receber alguma esmola. Qual era a intenção do homem? Esmola. Esse tempo todo que ele estava ali, esmola resolveu o problema dele? É aquele conceito que eu falo: levar quentinha para um morador de rua é sinalizar para ele: amanhã eu estou aqui, continua na rua. O que se faz? Tira ele da rua, irmãos. Se eu não consigo, pastor, mas tem que alimentar. Cara, é a mesma coisa que eu deixar todo dia um resto de comida na minha mesa. Vai vir rato e barata vai comer, cara. Por isso que a gente, o mais cedo possível, temos que levantar o nosso centro de reabilitação. Então Pedro, no entanto, disse: não tenho prata e nem ouro, mas eu lhe dou o que eu tenho. Isso é o mais importante. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e anda. Verso 7, último. Então Pedro segurou o aleijado pelas mãos, ajudou-o a levantar. No mesmo instante, os pés e tornozelos do homem foram curados, fortalecidos. Posso ouvir 1 ou 2 amém? Ou 3? A história nos conta que esse homem era aleijado por muito tempo, e ele era colocado de forma veemente para pedir esmola no templo. No templo, imagine, irmãos, no templo onde Deus é falado, no templo onde Deus é cultuado, um homem jaz há muito tempo enfermo, ao ponto de ser aleijado. Pedro e Paulo entrando, olhou para ele e falou: não tenho esmola. E não tinham mesmo, talvez. E não era para dar mesmo. Mas ele disse: eu tenho algo mais importante que isso. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pastor, o que se quer dizer com isso? É muito confortável receber ajuda do Bolsa Família, do governo. É muito confortável, como eu vi falado com vocês já, os cultos anteriores, uma camisa que vale 250, comprar por 40. É muito confortável isso. É muito confortável você viver na sua casa com um gato de energia até hoje. É muito confortável você viver abaixo de uma linha de mediocridade, porque não te gera nenhum gasto, nenhum esforço. Você fica ali de forma aleijada, todo mundo. De 10 pessoas, 2 vai te ajudar com moeda. Porque existem pessoas que ainda alimentam aquilo que para elas é mais confortável para mim. Não, confortável é fazer o aleijado levantar, irmãos. Porque a geração de hoje, ela não quer rede, ela não quer anzol, ela quer peixe. Mãe, o que você trouxe para comer? Filho, o que você fez em casa? Nada, mãe, só quero comer. Você não arrumou a casa? Não. A geração de hoje é essa geração antibíblica, que vive à base da esmola, à base do encostão no outro.
É uma geração terrível, em que é capaz de votar em alguém, não é política, são princípios, votar em alguém que desconstitui família, que desconstitui princípios bíblicos por causa de uma miséria, de uma bolsa, mendigância todo mês. Uma geração que se vende por nada, uma camisa de deputado. Alguém me acusou aí por esses dias, o pastor sabe que o deputado fulano de tal é da esquerda. Isso já foi tratado aqui em gabinete, em qualquer lugar, sobre essas reivindicações que eu fiz sobre ele. Na verdade, no final de contas, o que muitas pessoas julgam como errado, nós fomos lá, implantamos o reino na Assembleia, pregamos naquele lugar, vidas foram convertidas naquele lugar, e não tem ninguém, meu irmão, de contato com ninguém não, tá? Já foi até me oferecido recursos para abrir a casa de reabilitação. Eu falei, nós temos uma igreja que é unida, precisamos ver. Então as pessoas pegam um bonde andando pela metade aí e tal. Ninguém ganhou nada não, irmão, para ir lá não. Fomos lá para evangelizar. Fomos lá para cultuar o nome do Senhor. A banda da igreja cantou louvores naquele lugar. Pregamos a palavra naquele lugar. Deus foi honrado naquele lugar. A maior audiência até hoje falada foi a Rehobote que foi lá. É pecado também quando José é chamado para conhecer Faraó? É pecado também quando Daniel na Babilônia é chamado para falar com Dario? É pecado também? O que para a gente é? Não, porque eu não concordo. Estou falando que a gente tem que parar de responder essas pessoas. Não acho certo. Pare de responder e de caminhar com essas pessoas. Não, porque eu não acho certo. Quem é você na fila do pão? Não rola nem a pedra, ainda reclama de quem rola. Mas são pessoas que gostam de dar esmola ali, para o pobre ali, alimentar o pobre. Deixa esse cara aí, Mas Paulo e Pedro entram naquele lugar e falam, eu não tenho isso que você quer, mas eu tenho o que eu recebi. E eles olham para esse homem com a troca de olhares que esse homem tem. Quando o texto diz que esse homem olhou para ele, houve verdade nele. Ele diz, em nome de Jesus, levanta e anda. Imagina ele dizendo, porque o texto diz que ele segurou na mão até que os pés, se tivesse firmeza. Como é que eu vou fazer isso? Eu te ensino. Então, se quer andar, a gente dá a mão. Agora, se quiser ficar no chão, não sou obrigado a me render a você, não. Quer andar? Dá a mão, vamos caminhar junto, vamos crescer em todos os níveis da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Quem quer ajuda, meu irmão, também tem que se esforçar. Porque eu imagino, Pedro pegando de um lugar e do outro, mas se ele quiser subir, ele subia com os pés levantados. Mas ele queria, vamos lá, eu estou aprendendo com vocês, como é que é? Eu nunca andei. Imagine Pedro falando, bota o pé para frente, ele tentando esticar, bota o outro também. Então, meu irmão, se comunica. Levanta e anda, levanta e andou. A gente está aqui para isso, irmão. Irmãos, ninguém está aqui para dar um número da sorte do que vai ter na Mega Sena amanhã, não. Nada de bet, crente não pode apostar em nada, até que seja legalizado. Você é homem e mulher de Deus. Mas a gente está aqui para ensinar as pessoas a se levantarem, a erguerem. Nós estamos aqui para fazer a mesma veemência que Paulo fez na vida de Timóteo. Pegar de uma família falida, de um pai que não ensinou, e mostrar uma cultura, mostrar um reino. Quem diria, imagina as pessoas dizendo assim, Timóteo, pastor daquela igreja, mas o pai dele é todo da pá virada. O pai é, ele não. A família é, mas ele não. É essa a questão que nós estamos fazendo aqui. São aulas. Você não vem para a igreja pagar a sua conta, não. Você não vem para a igreja ficar te empurrando para lá e para cá, não. Você vem para a igreja para você ouvir, levanta, anda, sai dessa maca, sai desse leito, abandona essa depressão. Cadê o Timóteo desse tempo aí, meu irmão? É isso que a igreja tem para oferecer. Ah, pastor, mas eu estou acostumado com igreja social. Igreja social nunca ajuda no espiritual. Tem muita igreja que faz muita social, porque não tem palavra, então vai fazer em trabalho, em obra. E a gente faz. Faz, que eu digo que a igreja é grande e ela atinge bastante esferas aí. Mas ninguém vai me botar na consciência se alguém não receber uma cesta básica. Eu vou dizer, tem palavra? Está sendo alimentado, está sendo instruído? Então levanta e anda.
Levanta e anda. Aqui não é governo, meu irmão, do petista, não. A igreja do reino. Você está muito acostumado com o governo atual de ficar lá botando um cadastrozinho mentiroso, mentindo que não tem isso, mentindo que não tem aquilo, para receber benefícios. Não, o nosso interesse é que você seja salvo e que o teu nome seja posto no livro da vida, irmãos. Essas mazelas lá de fora não servem para aqui dentro da gente, não. Não servem, não. Cadê o teu cartãozinho de benefício? Joga fora, meu irmão. Joga fora. Cheio de mentira, cheio de ilegalidade. Se mostrando atestado de pobreza. Botamos atestado de pobreza para muita gente aqui na igreja. Casamento dentro do órgão competente, dentro da folha salarial da família. Um monte foram rejeitados de casamento. Por quê? Porque o ganho salarial é maior do que aquele estipulado. Ainda assim, desculpa, sem ofensa, mas diante da verdade. Você sabia? Foi lhe explicado. Mas a gente é brasileiro. A gente quer ganhar vantagem em tudo. Queremos ter vantagem em tudo. Ninguém aceita perder. Porque para a gente perder é perder. Mas para Jesus ele disse: quem quer ganhar vai perder, mas quem perder vai ganhar. A soma do reino dos céus é outra. Quem perde ganha. Pô, entendi quem é Jesus. Aí a Bíblia conta uma parábola que um homem ele tinha um campo. E ele foi arar em outro campo. E chegou naquele campo, ele encontrou uma joia de grande valor. Ele vai lá, vende o campo dele para comprar aquele campo. Mas campo por campo ele tinha. Mas era o que ele achou. Quando a Bíblia diz campo, é outra geografia, outra filosofia, outro estilo de vida. E ele foi lá e gastou, ainda que valesse mais, o campo que ele tinha para comprar esse novo campo. Mas é interessante, não era o campo, porque terra é terra. Era o que tinha nesse campo. E quantas pessoas achando esse campo que está aqui chamado Reobote, e essa preciosidade de palavra no qual exalta o nome de Jesus, ainda não se venderam, não venderam o que tem lá fora, que anda desviando. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, quem entrou aqui está me ouvindo, acha muito legal, simpatizante, mas ainda tem um bar alcoólico, que trabalha vendendo cerveja. Bota o louvor lá, meu irmão, cara de pau, né? Louvor vendendo um conhaque. Ó, meu irmão, o pastor falou para não beber não, hein? E por que você está esse negócio aberto? Vai tomar na tapa de Satanás toda hora. É alguém que faz o mal, mas não faz o mal, mas vende o mal para alguém. Pelo amor de Deus, irmão. Levanta e anda. Levanta e anda. Tem ensinamento, irmãos. Sinta-se hoje nas cartas de Paulo. Alguém está lhe falando da mesma tônica que Timóteo ouviu. Por que Timóteo deu certo? Porque ele quis. Porque ele quis, deixou de ser uma pessoa fleumática, melancólica. Porque meu pai não fala comigo. E daí, irmãos? Desculpa, né? Ignorando o pai. Não estou nem falando daí. O pai não fala comigo. Mas eu vou deixar de viver, de respirar por causa dele? Vou deixar de fazer uma faculdade por causa dele? Não. Deixa. Fazer igual José. Quando Jacó foi ver José, estava próspero, governador do Egito todinho. Seu pai não fala com você agora? Estuda, trabalhe, se dedique. Lá na frente, quando você se vê, vai ver ele com uma casa que você vai dar para ele, com um carro que você vai dar para ele. Pague o mal com o bem, irmãos. Ô pai, você não falou comigo a vida inteira, não me ajudou, mas Deus me prosperou tanto. Foi o que José fez, irmãos. José botou os irmãos e o pai para morar na terra de Gósen, lá do Egito, uma cidade só para os hebreus, ao ponto de Faraó sustentar a casa de José toda. Eu sei que não foi o pai que fez mal, mas na questão, estou colocando lógica, né? Que é a nossa palavra de hoje aqui. Mas a família que fez mal para José, colocou ele como escravidão, ele deu moradia para todo mundo. Cada um só dá o que tem. História antiga e repetitiva, mas já terminei. Havia duas fazendeiras que não se davam uma com a outra. Quem já conhece finge que não sabe. E uma pegou um buquê de flor muito bonito, mas botou um monte de esterco de cavalo, escrume de boi dentro lá e mandou para outra. E ela botou um bilhete assim: para uma amiga amada, uma flor, mas cheia de fezes de animal dentro, né? Aí a outra fazendeira fez a mesma coisa. Ela pegou, fez um buquê de flor, Letícia, muito bonito, perfumou e colocou uma carta dentro e mandou que entregasse na outra fazendeira. Chegando na outra fazendeira, ela abriu a carta, flor cheirosa,
não botou o que eu fiz, está muito legal, está estranho isso. E dentro estava escrito assim: cada um dá o que tem. Levanta, Timóteo. Pare de choramingar. A mulher do fluxo de sangue de Lucas 8, ela chega para Jesus, o texto que narra, tá? Não é ela que fala. Poxa, eu estou gastando a vida inteira, 12 anos com remédio, com médicos, não. O texto que faz uma narrativa. Acredito que alguém depois de bastidores fala: conta pra gente como é que foi esse testemunho. Mas o texto diz em que Pedro, quer ver uma coisa? Eu acho que eu coloquei ele aqui. Separa para mim, capítulo 8, verso 44 e 45. E terminou, tá? Lucas 8, 44 e 45. É a esposa, não vale, gente. Muito obrigado. Ela se aproximou por detrás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Na mesma hora, a hemorragia fez o que, igreja? Parou. Vamos lá no verso 45. Quem me tocou? Preste atenção no relato de quem estava de testemunha ocular. Sabe o que é testemunha ocular? Aquele que viu. Pedro. Pedro volta para Jesus e perguntou assim: mestre, a multidão toda te aperta. Ou seja, todo mundo te tocou. Ou o relato de um discipulado verdadeiro, de alguém que quer, que não se vitimiza mais. Eu imagino uma mulher que gasta 12 anos, uma fortuna, em médicos, e ela ouve uma história. Jesus nem veio para ela, tá, gente? Esse relato, Jesus está passando para ir na casa de Jairo. Ela pega na metade do caminho. São pessoas oportunistas. Não tinha nada para dar certo na vida, mas achou uma porta aberta. Alguém disse assim, ou acredito que ela morava naquelas intermediações, mas você sabe que uma mulher com hemorragia no Antigo Testamento é uma coisa bem difícil, né? Hemorragia e lepra tinha que estar afastada, era chamada de impura. Até hoje em Israel, por exemplo, nos hotéis de Israel, você não vê cama de casal, não tem. Se você quiser dormir junto com a sua esposa, tem que juntar as camas. Por que isso? Porque para o judeu, os 7 dias menstrual da mulher é impuro. Então eles não tocam na esposa quando elas estão menstruadas. Imagine uma mulher com hemorragia de 12 anos. Não sei nem como não morreu, gente. Não sei nem como não morreu. Não tinha a tecnologia, o suporte que vocês, irmãs, têm hoje. Imagina, ela tem que se virar. Limpa pano, suja pano. Limpa pano, suja pano. Imagine quantos dias ela acordou com anemia profunda, com fraqueza. Mas quem quer, corre atrás, né? Que barulho é esse na cidade? Um homem chamado Jesus está passando por aqui. Jesus, aquele que está sendo afamado aí, filho de Deus, rapidinho, imagino ela, pegou um pano novo, se virou, levou um reserva, tinha uma multidão. Irmão, quem fica contente de você procurar um emprego com 1000 pessoas na tua frente? Mas quem quer trabalhar vai ficar. Quando a casa está cheia, se eu quiser ser curado, nem que seja pelo telhado, mas eu vou entrar. Então acho que muitas coisas na nossa vida, Deus mostrando uma dificuldade para ver se a gente quer de verdade. Eu acho que até rimou, né? Deus mostra uma dificuldade para saber se a gente quer de verdade, encarar de verdade. Se não ficar fácil demais, você não vai dar valor. Aí de repente os amigos, outra história, tá? Os amigos chegam com um paralítico na maca, e aí alguém fala: tem muita gente lá, pela porta não dá, pela janela não dá. Alguém falou: cara, a gente veio aqui, não podemos dar viagem perdida, né? Eu vi agora do Edson ali uma história muito comovente, quero dividir com vocês. Eu falei de alguém desistindo para Israel agora, ele falou assim: saiu lá de Portugal para vir para o Rio de Janeiro. Aí chegou na Bahia e viu lá o Cristo Redentor e tudo. Aí falou: não vou conseguir chegar naquela praia lá não. Aí volta para Portugal nadando. Você entendeu não? Contei mal? Deu para entender? Obrigado, Fabrício. Todo mundo entendeu não? O defeito está em vocês. A pessoa saiu de Portugal, veio para o Rio de Janeiro. Saiu da onde? Veio para onde? Chegou na Bahia, avistou a praia, o Cristo Redentor. E ela falou assim:
estou muito cansada, não vai dar para chegar naquela praia, vou voltar. E ela volta do Rio de Janeiro para Portugal nadando. Entendeu agora ou não? Entendeu ou não? Bahia. Entendeu ou não? Vou desenhar. Tem gente ainda fazendo isso, no ponto de conseguir a bênção, desistindo. Ei, de repente você é um daqueles que falou assim, ó, Fabiano tá aí, ó, não vou mais. Deixa eu te falar um negócio, para você desistir é um passo, mas eu quero que você faça histórico de quanto tempo você está insistindo nessa fila. Olha a Bíblia diminuindo o tempo. Começamos com um homem de 38 anos, já estamos com uma mulher de 12. Vai que Deus resolva tudo em um dia só. Ninguém quer esperar. Ninguém quer esperar, sério. Olha aí, já estamos redimindo. Irmão, de 38 para 12. Não, vou redimir, pô. 38, 12, 4 de Lázaro. Vou falar mais uma vez. 38 anos, paralítico. Ó, 12 anos da mulher do fluxo de sangue e 4 dias de Lázaro. Toca no ombro de alguém do lado e fala, em 72 horas agora para você. Interessante isso, né? Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Presta atenção. O texto diz que Pedro narrou. Quem narrou? O que Pedro narrou? Senhor, uma hora dessa de piada de novo. Lá vem Jesus com as tuas parábolas. Esse é o perfil de Pedro. Lá vem Jesus mais uma vez com as suas parábolas. Segura, Betinho. Lá vem Pedro mais uma vez com as suas parábolas. Aí Jesus falou, estou falando sério. Vou brincar com uma hora dessa, rapaz? O Jairo aqui, rapaz. Brinca com o cara não. Vamos correndo. Mas alguém me tocou. Mas o texto posterior, eu quero só comentar, diz que a mulher começou a tremer. Sabe, quando a virtude vem, o poder vem, ela começou a tremer. E ela não se conteve, ela botou a cara para bater. Por quê? Ela sentiu que algo nela havia mudado. E ela disse assim, foi eu! Talvez para você é fácil ouvir foi eu. Mas se é um segundo antes de tocar em Jesus, ela poderia ser até apedrejada. Porque ela não podia vir suja na frente de todo mundo. Ela era impura. Você está entendendo aonde você está? Sem esse lugar, as pessoas te tacariam pedra. Sem essa palavra, você era mais um morto. Mas você tocou na orla do Senhor. Saiu virtude nele. Alguém está sentindo aí, não? Saiu virtude nele. Ele olha para trás quando ela gritou, foi eu. E ele disse, a tua fé te salvou. Quando a gente quer 38 anos, a gente levanta. Quando a gente quer, a gente rola pedra. Mente oprimida. Estou 38 anos. Olha lá, uma fila para falar com esse homem. Deixa. Oportunidade sendo perdida. Mas o fato de ela não ver problema na fila, não ver problema na multidão, eu imagino. Pelo amor de Deus, uns 20 homens vêm aqui para a gente acabar bonito. 20 homens, se for homem, vem aqui agora. Só se for homem. Quem chegar menos de 10 segundos não é mais. Agora, cadê aquela Paraíba retada, aquela mulher retada? Carol, você, não é Paraíba não, mas vem cá, Carol, você tem um jeito forte, gênio. Pessoal, por favor, eu sou Jesus hoje. Corre, Carol. Carol, aqui, pula. Quando o cara vê isso, ele vai falar, é ela.
É ela. Não foi. Vai, Carol. Não vaso, não tira a bênção dela. Vai. Todo mundo embaralhado assim, não é alinhado não, assim, embaralhado assim, ó, todo mundo dividido aqui assim, ó. Mas ó, virado pra lá. Isso, assim, ó. Fecha aqui. A zaga do Flamengo vazou. Vocês não podem vazar não, viu? Gente, fecha mais assim, ó. Carol, só vale pelo meio, ok? Gente, não vai arrepiar a menina, né? É só uma apresentação, por favor, né? Não leve tão a sério assim. Jesus está andando. Bora, 12 anos, é contigo. Jesus está andando, a multidão está andando também. Quem quer faz, irmão. Olha o que ela... Olha o que ela furou, irmãos. Não. Olha o nível dos meninos que ela furou. Quem quer faz, irmãos. Quem quer dá teu jeito. Não adianta ficar falando, meu pai era grego, meu pai era macumbeiro, meu pai era isso, meu pai era aquilo, era alcoólatra. Quem quer ser Timóteo vai ser, porque Paulo está aí, meu irmão. É uma igreja do discipulado. Carol, você passou por esses homens, Carol. Caramba, Carol. Uau. Olha quanta dificuldade você tinha na vida, Carol. O que a vida te apresenta de dificuldade, Carol? Nada. Você passou por isso, Carol. Amém. Você vai vencer, Timóteo. Amém. E Ele vai te dar uma bela de uma casa, um belo de um casamento, Amém. uma bela família, Amém. uma vida limpa, Amém. uma vida digna. Amém. Você é Timóteo pra gente aqui, Carol. Ah! Obrigado, homens. Obrigado, homens. Perca o brinco, mas não perca a bênção. Qual a diferença da mulher do fluxo de sangue para Carol? Todas têm dificuldade. Você conhece a vida e a história dessa menina? Está aqui aguerrida, todo culto. Não falta o mesmo lugar. Se pudesse, trocaria até de lugar com o pastor, sim ou não? Sim. Quer sempre estar tocando ali na orla. Saiu o livro de Timóteo, foi a primeira a comprar. Sabe o que ela fez? Deu um livro para Paulo dela, para a pastora Delmara. Você acha que o esforço dessa menina não vai sair virtude do Senhor sobre a legitimidade de dias dela? O que espera? Se chegar um pé rapado para casar com ela, eu mesmo dou uma banda, Carol, porque não vai. Você não vai, não. Você vai casar com um príncipe. O professor não é de assaltar. Você vai ter uma casa linda. Não de virtude, talvez estética, somente, tá? Mas uma casa cheia de paz, Amém. Cheia de alegria. Amém. Você vai abrir a geladeira, tem o que comer. Você vai ter o armário, você vai ter o que vestir. Amém. Você vai ter alegria naquela casa. Carol, cachorrinho fubá. Quantos filhos você quer, Carol? Quero 2. 2 filhos, Carol? Isso, um casal. 2 filhos. Você vai ter 2 filhos. Qual o nome deles, Carol? Timóteo? Sei. Já pensou nos filhos? Não. Esses dias, a Bárbara sonhou e Deus mostrava para ela em um sonho o marido da Esther. Já contou isso para ela, não? Não? Chorando já. Ela tá chorando, né? Deus mostrou para ela o marido da Esther. Deus é sinistro, né? Porque Ele mostra o que será do futuro, independente do teu campo de visão de hoje. Aí Deus mostrava, ela até falou assim: amor, ele era igual a você, assim branquinho, bonitinho. Mas se for pretinho não tem problema não, filho. Vai sair um moneirinho lá em casa. Mas Deus mostrou e mandou ela orar. Você sabe que ele já existe, Carol? Quer que eu te apresente agora? O espontâneo dela é tremendo, né? Mas de verdade, Carol, você... Fica ali, por favor. Você estava rodeada de problemas aqui, Cacá. Você hoje representou uma igreja que não vai sair daqui para desistir.
Os 4 amigos que pegaram, ou 2, eles subiram o telhado. Rolar a pedra também não é fácil, requer esforço. Se colocava um betume por fora dela para vedar. Tiveram que quebrar aquela massa, rolar aquela pedra, tiveram que levar esse aleijado, tiveram que ajudar o coxo, o aleijado a levantar. O que é que Deus quer da gente? Deus quer mudar o nosso histórico familiar. Deus quer mudar aquilo que a nossa família nunca fez, nunca viveu, por algo extraordinário. Me diz uma coisa, se Paulo não tivesse chegado na vida de Timóteo, que carta nós estaríamos lendo? Carta de Paulo para Paulo. Quem pastorearia a igreja de Éfeso se não tivesse uma investida? Você representou muito bem, porque enquanto você passava por um, passava por outro, você estava nomeando áreas da vida dessa igreja. E quando você tocou lá na orla, na veste, muitas pessoas tiveram aqui o seu sangue estancado, as suas feridas emocionais estancadas. Você trouxe cura para toda a nossa igreja hoje, cara. Estenda a mão aqui e abençoa a vida dessa menina, por favor. Ore. Ora aí, gente. Ora aí. Ora. Imagine o céu agora ouvindo. Alguém que se tornou voluntário a subir. Estávamos indo na casa de Jairo, mas chegou a Carol agora. A história dessa menina está sendo mudada. Deus está reafirmando os planos que Ele tem sobre a vida dela. Nós colocamos dias e colocamos horas. Aquilo que Deus escreveu ao tempo certo, assim será na vida da nossa Carolzinha. E todos vocês irão olhar para ela no futuro e irão ver que Deus cumpriu todas as suas promessas. Ele não é homem para mentir, e também não é filho do homem para se arrepender. Porventura diria e não faria. Se ponha de pé, igreja. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Quem precisa tocar no altar hoje? Quem precisa tocar só pelo milagre? Nada vai impedir a unção de Deus.